Olá pessoal, vamos lá, seguindo as nossas aulas de propriedades corrigativas. Vamos começar agora com alguns exercícios para treinar um pouco e lembrar sobre a pressão de vapor que a gente já viu e vamos pensar um pouquinho aí. Tem uma questão da VUNESP, que é o seguinte: uma dada temperatura possui a menor pressão de vapor à solução aquosa. E aí tem aí as opções. Então veja só, vamos pensar um pouco aí. Primeiro, a pressão de vapor é a pressão que o vapor exerce sobre um determinado recipiente. Ou seja, é a capacidade que o líquido tem de passar para o estado de vapor. Partindo disso, vamos ver o seguinte. A pressão de vapor ela é tanto menor quanto maior for o número de partículas dissolvidas na solução. O que isso quer dizer? Quanto menor o número de partículas dissolvidas, né, quanto mais baixo for o número de partículas, maior vai ser a pressão de vapor. O que isso quer dizer? Imagina a água pura. Ela tem um valor de pressão de vapor. Em um dado momento, a água se transforma em vapor e depois volta para o líquido. Se a gente adicionar sal na água, por exemplo, as partículas do sal, os íons sódio e cloreto, eles vão interagir com a água e vai tornar a evaporação mais difícil. Consequentemente, a pressão de vapor, ou seja, a pressão que o vapor exerce não vai ser tão grande. Por quê? Porque não vai ter tanto vapor, já que parte dele vai permanecer no estado líquido, já que foi impedido de evaporar pela interação entre as partículas na solução. Então vamos considerar, considerando que a porcentagem de 100% de dissolução em todos os casos, vamos fazer o seguinte. Imagine que eu tenho aqui sacarose, né? C12, açúcar que a gente tem em casa, C12H22O11. Se eu dissolver açúcar em água, o que é que eu vou ter? Açúcar em água, né? Não vai mudar nada, vai ter açúcar em água. Se eu tiver 0,1 mol por litro, ou seja, 0,1 mol de açúcar dissolvido, sólido aqui, e eu dissolvê-lo em 1 litro de solução, eu vou ter um total de 0,1 mol de partículas que estarão dissolvidas nesta solução. Ok, tudo bem. Até aí a gente não tem nenhum ponto de comparação. Agora, na letra B, eu tenho a sacarose também, só que eu tenho 0,2 mol por litro. Ou seja, eu tenho mais sacarose do que na letra A. E o que é que eu acabei de falar? Que quanto maior o número de partículas, menor é a pressão de vapor. Porque as partículas interagem com a solução e impedem que o solvente evapore. Certo? Pensando dessa forma, se a gente for comparar só a letra A e B, na letra B você vai ter uma pressão de vapor menor, porque você vai ter mais partículas que vão fazer com que o solvente evapore de forma mais difícil. Na letra C, a gente tem ácido clorídrico. E aí o que acontece? Quando a gente dissolve ácido clorídrico em água, não é como a sacarose que as moléculas ficam lá sendo sacarose e permanecem sendo sacarose. Quando a gente dissolve um ácido em água, normalmente o ácido ele sofre ionização. O que significa isso? Ele se transforma em íons, partículas que têm carga positiva e negativa. Então, se eu tenho 0,1 mol de ácido clorídrico, eu vou ter 0,1 mol do íon hidrônio, que é o positivo, e do íon cloreto, que é o negativo. Naturalmente, nós teremos 0,2 mol de partícula, né, aqui ó, na solução. 0,1 mais 0,1 dá 0,2. Ainda assim, nós temos a mesma quantidade de partícula que na letra B. Até o momento, a letra B e a letra C têm a mesma quantidade de partícula, portanto, têm em suas respectivas soluções a menor pressão de vapor. Ok, vamos passar para a letra D. Aqui ó, a gente tem 0,2 mol por litro de ácido clorídrico. Então, seguindo o mesmo raciocínio da letra C,
a gente vai ter aqui 0,2 do H3O+, e 0,2 Cl-. Consequentemente, nós teremos 0,4 mol de partícula na solução, o que é muito maior do que a letra B, letra C e letra A. Por consequência, a gente vai ter aqui a maior quantidade de soluto dissolvido na solução, o que acarreta na menor pressão de vapor da solução. Nem precisa olhar a letra E, que é 0,1. Né? Se a gente fosse fazer a letra E, aqui um erro de digitação, daria 0,2, então também não daria. Então a alternativa correta é a letra D. Nós temos aqui 0,2 mol por litro de ácido clorídrico e quando é dissolvido se torna 0,4 de cada uma de suas partículas formadoras. Então, lembrem bem do conceito de pressão de vapor e tentem não se confundir. Né? Quando a pressão de vapor é muito alta, é porque o solvente não tem dificuldade de evaporar. Quando a pressão de vapor é muito baixa, é porque há um certo impedimento na evaporação do solvente. Certo? Então, vamos seguindo. Vamos para mais um exemplo aqui. O FMG agora. Um balão de vidro que contém água é aquecido até que essa entre em ebulição. Quando isso ocorre, aí nós temos aí 4 afirmações. Desliga-se o aquecimento e a água para de ferver. Fecha-se imediatamente o balão e, em seguida, molha-se o balão com água fria. Então, a água no interior do balão volta a ferver por alguns segundos. Assim sendo, é correto afirmar que, imediatamente após o balão ter sido molhado, no interior dele, aí temos as alternativas letra A, B, C e D. Então vamos lá. A gente tem um balão aí, ele foi aquecido, a água começou a evaporar, começou a ferver, a fonte de calor foi desligada, a gente fechou o balão e molhou ele com água fria e depois a água voltou a ferver por um breve intervalo de tempo. O que aconteceu? A pressão de vapor da água aumenta, a pressão permanece constante, a temperatura da água aumenta ou a temperatura de ebulição da água diminui. Veja só, nesse caso, não tem como a pressão de vapor da água aumentar, já que você fechou, diminuiu o aquecimento e depois, logo em seguida, você molhou. Então, a pressão da água não vai aumentar. Ela iria, talvez, diminuir. A pressão permanece constante? Não. Se tivesse constante, a água não voltaria a ferver por um breve intervalo de tempo. A temperatura da água aumenta? Não. Se você desligou a temperatura e colocou água fria sobre ela, não vai aumentar. Então só sobra a letra D. A temperatura de ebulição da água diminui. Como você fechou o recipiente, por conta disso você acabou fazendo com que a temperatura de ebulição diminuísse uma fração pequena de graus. E aí ela entrou em ebulição rapidamente, mas depois também já voltou, por conta da variação da pressão da sua atmosfera que estava ali fechada. Certo? Então, a alternativa correta, letra D. Vamos para mais um exercício aí para a gente fixar essa parte de pressão de vapor. Temos aí da UFPI. Então, temos aí uma solução de partes iguais de água, éter etílico e etanol, que é o álcool que a gente tem na farmácia, álcool comum, em um recipiente fechado. As pressões parciais dos vapores dos líquidos estão na ordem crescente. Então, eu quero saber qual dessas alternativas me dá a ordem crescente de pressão parcial. Veja só, na aula passada, na outra aula de propriedades coligativas, eu falei que algumas substâncias elas evaporam com maior facilidade do que as outras, principalmente por conta das interações que ocorrem entre as moléculas, né, as forças intermoleculares. Pois bem, neste caso aqui nós temos etanol, água e éter.
Se a gente observar, o etanol e a água, o etanol ele evapora antes da água, então a água ela tem uma pressão de vapor que é maior, né? Em ordem crescente, a pressão de vapor da água ela é maior. Na letra B, a gente vai ter o seguinte: água, etanol e éter. Então, na letra B a gente tem a água, que vai evaporar pouco, o álcool, que já tem uma relativa facilidade de evaporar, e o éter, que evapora com muita facilidade. Se vocês lembram da outra aula, a gente tem que a temperatura de ebulição do éter é mais ou menos 34, 35 graus. Então, se eu quero a ordem crescente dos vapores que a gente vai ter, naturalmente a gente vai ter mais vapor de éter, depois mais vapor de etanol e por último da água. Então, a letra B é a alternativa correta, certo? Por que é a alternativa correta? Porque eu quero saber as pressões parciais dos vapores, dos líquidos, nas ordens crescentes. Então, se eu tenho uma mistura desses três líquidos, o éter ele evapora mais rápido e mais fácil do que o etanol e do que a água. A água tem ligações de hidrogênio, o éter não tem. Então, a água tem mais dificuldade de evaporar do que o álcool. Né? Se a gente fizer, por exemplo, um experimento, colocar na nossa pele água e álcool, o álcool evapora mais rápido. Por quê? Porque ele não tem tantas interações entre suas moléculas, o que faz com que ele evapore de forma muito mais rápida, certo? E aí, consequentemente, ele vai ter mais vapor, mais moléculas de álcool no estado de vapor, e por conta disso vai ter pressões parciais de valores maiores. Assim como o éter evapora muito mais rápido do que o álcool e, consequentemente, vai ter pressões parciais maiores do que ele também. E, por último, fica a água com uma menor pressão parcial e aí, consequentemente, a ordem dessa questão é essa, certo? Na próxima aula, a gente vai começar a parte de ebulioscopia. Então, como já está dando nosso tempo, vamos fechar essa aula de pressões parciais ainda por aqui e depois a gente volta para continuar e ver a parte de ebulioscopia, que tem relações com a parte de pressão de vapor também, mas trata-se de uma parte um pouco mais específica que a gente vai ver, certo? Então, vamos dar uma pausa por enquanto aqui.